ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos de volta aí para mais um vídeo, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Bem, o assunto para o nosso vídeo de hoje, pessoal, é bem delicado. Mas nós precisamos abordar este assunto com educação, com respeito, com equilíbrio, mas com firmeza, pessoal. Queremos falar da igreja. Não iremos nos reportar a nenhuma denominação. E a cada dia que passa, a igreja, de forma generalizada, está cada vez, prestem atenção na palavra que eu vou usar, está cada vez mais anestesiada. Pessoal, eu tremo em meu espírito ao falar que a igreja está anestesiada, porque eu sei por experiência própria e por mais de uma vez o que significa estar anestesiado. É como se você estivesse morto. Já passei, pessoal, por diversas anestesias, mas nenhuma se assemelha a que ocorreu comigo em 2 de julho de 1997, quando passei por uma cirurgia craniana que durou cerca de 7 horas e foi necessário uma anestesia geral, uma anestesia profunda, e nessa ocasião houve momentos em que eu respirei por aparelhos. Não que eu soubesse, mas porque foi informado para mim depois. Não pensem, pessoal, que é fácil para mim dizer que a igreja está anestesiada. Não, não é fácil, pessoal. Mas quando observo a igreja, é esta imagem, sim, que fica em minha mente. Ou seja, parece que a igreja está viva, muita movimentação, mas veja o que diz o anjo da igreja que está em Sardes, Apocalipse capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, pessoal, a igreja está como que anestesiada, sequer tem consciência da sua situação. Como a igreja está anestesiada, ela não morreu, mas ela está, vamos dizer, vegetando espiritualmente falando. E eu pergunto, que consciência de si mesmo ou até do seu entorno tem alguém que está vegetando? Mas a igreja não apresenta muitas atividades? Pois é, congressos, seminários, encontros de casais, de jovens, os concílios, séries de conferências, reuniões de planejamento, semanas de avivamento, sem contar com os chamados programas, que mais se assemelham a programas de entretenimento, etc, etc, etc. E tudo isso com muita tecnologia, com palestrantes, cantores muito bons, além de toda uma estrutura para o conforto e bem-estar dos próprios membros e ouvintes. Ouçam as palavras do escritor E.M. Bounds.
Ele diz o seguinte: o que a igreja necessita hoje não é de novas estruturas organizacionais ou maior quantidade de métodos modernos. O Espírito Santo não age por meio de métodos, mas age através de homens. O Espírito Santo não abençoa planos, ele abençoa homens, homens de oração. Para mim, uma prova de que a igreja, pessoal, está anestesiada e não tem nem sequer consciência da sua situação. Aconteceu uma ocasião quando um pregador em sua igreja, ao pregar, ele fez uma análise do episódio envolvendo aquela mulher cananeia. Lembram? Está lá no livro de Mateus, capítulo 15, versos 22 a 27. Vamos ler só o 22, o 26 e o 27. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Naquela ocasião, pessoal, qual foi a lição espiritual que o pregador tirou desse episódio? Eu digo a vocês qual foi. Ele disse, se aproximando do final: Deus te ama, você não é um cachorrinho. Que pobreza, pessoal, que pobreza espiritual. Vejam o que disse o grande pregador Leo Schaefer: a maior parte de nossas atividades espirituais não passa de anestésico barato para amortecer a dor de uma vida vazia. Quando ouço dizer que os templos na Europa e na América do Norte estão em extinção e que esses templos se encontram praticamente vazios ou se tornaram estacionamentos, grandes lojas ou até mesmo em cinemas, eu fico pensando: o que aconteceu com a igreja ao longo do século XX e do século XXI? A igreja, de modo geral, tem se alimentado, pessoal, de migalhas. E com um alimento espiritual assim tão fraco, entra em estado de inanição, fica anestesiada, vivendo sem consciência, vivendo de modo vegetativo. A igreja, na verdade, se compõe de duas partes: a liderança da igreja, os seus pastores e pregadores, e os membros e ouvintes de modo geral. A liderança, de forma geral, não tem oferecido um alimento espiritual sólido. E os ouvintes, por sua vez, se dão por satisfeitos, recebendo apenas essas migalhas espirituais e, como consequência, se mantêm fracos e vivem como se estivessem respirando por aparelhos. Lembram daquela história no início deste vídeo, quando o pregador terminou dizendo: Deus te ama, você não é um cachorrinho? Pois bem, pessoal, na saída daquele culto, muitos irmãos cumprimentavam o pregador, ok, todos muito educados e gentis, e diziam: que mensagem maravilhosa, pregador, obrigado. Esse fato nos mostra que liderança e ouvintes estão unidos, amalgamados e se complementam. A liderança oferece muito pouco
e ainda assim os ouvintes se dão por satisfeitos. Na verdade, há muito alimento espiritual disponível, mas as pessoas passam fome porque esse alimento não lhes é oferecido. E também, sabem de uma coisa, eles nem querem. Embora ela seja grande em número de membros, a igreja, em sua essência, está desaparecendo. E eu quero perguntar, quais as causas para que isso ocorra? Bem, pessoal, as causas são as mais diversas possíveis e nós não queremos ser o tipo especialista para ter a solução pronta para todas as dificuldades que a igreja, de forma geral, vem enfrentando, mas há coisas simples e razoáveis a se fazer. Isso há, pessoal. Pessoal, meus amigos, irmãos, vou falar por mim mesmo, mas sei que há uma grande multidão que partilha desses meus sentimentos. Que saudade, pessoal, da igreja dos anos 60 e 70 do século passado. Não ouvíamos apenas pregações sobre as parábolas de Jesus, sobre os milagres de Jesus, sobre alguns dos episódios em que ele se envolveu, e além disso, tudo muito fora do contexto original. Não ouvíamos apenas mensagens extraídas do Novo Testamento. Os pregadores têm esquecido o Velho Testamento, que de velho não tem nada. Que saudade, pessoal, dos sermões expositivos. Que saudade! Que saudade dos bons oradores dessa época. Quase não há mais pregadores com eloquência, a qualidade número 1 dos grandes pregadores. Hoje temos uma quantidade, sabe do quê? De palestrantes, de professores que até fazem uso do coach espiritual, do coach religioso, e se apresentam com pregações e conteúdo essencialmente motivacional. Eu costumo dizer que terá valido a pena ir ao templo e assistir àquilo que chamamos de culto, quando a mensagem apresentada pelo pregador, seja ele pastor ou não, tornar-se a conversa principal em torno da mesa na hora da comunhão do almoço. Mas frequentemente, passados poucas horas, ou às vezes poucos dias, as pessoas nem se lembram da mensagem apresentada nos cultos. Enquanto a igreja tenta evangelizar o mundo vai secularizando a igreja. Que quadro triste ver que a igreja não consegue evangelizar os seus próprios membros. Pois é, os próprios membros estão precisando ser evangelizados. As palavras do falecido capelão do Senado norte-americano Richard Harverson nos mostram como tem sido a evolução da igreja depois do primeiro século. Ele disse o seguinte: a igreja era uma comunidade de homens e mulheres centradas em Jesus. Então mudou-se para a Grécia e tornou-se uma filosofia. Depois mudou-se para Roma, tornou-se uma instituição. Depois foi para a Europa e tornou-se uma cultura. E finalmente foi para a América e tornou-se uma empresa. Não é sem motivo, pessoal, que a maior igreja do século XXI cresce a passos largos. Sabem que igreja é essa? A igreja dos desigrejados. Enquanto isso, uma grande parte daqueles que continuam indo ao templo continuam anestesiados, pois só recebem migalhas. Minha tristeza ao tratar desse assunto, pessoal, é muito grande. Por isso eu quero ir logo concluindo e convidar você
a inscrever-se em nosso canal, deixar aí o seu like, deixar também o seu comentário. E por último, eu deixo aqui um forte abraço para você e vamos nos ver em nosso próximo vídeo, tá bem? Tchau, tchau, até lá, pessoal. Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim.